terceira série. Estamos de volta com mais um vídeo aula. Professor Eula, professor de matemática. E hoje é sexta-feira. Ei, que ótimo, né? Bom, chegamos a mais um final de semana, né? Vamos chegar hoje com a nossa última aula. E estaremos fazendo a conclusão semanal dos nossos estudos. Então, convido você a pegar o seu material didático, né? O seu livro, seu caderno, sua agenda, para você fazer as anotações, tá bom? Obrigado a você que está participando das aulas, assistindo, perguntando, fazendo as atividades. Muito obrigado, tá bom? Porque é muito importante esse processo aí de comunicação entre você e o professor, tá bom? Então, já convido você aí a pegar o seu material didático e acompanhar a aula de hoje. Vamos lá, acompanhe aí. Ok, aqui com a nossa tela minimizada, né? Nós vamos dar início agora na nossa aula. Peço que você acompanhe do outro lado da telinha, com o seu material didático, tá bom? Fique aí do seu lado a agenda, o caderno, o livro didático, porque nós iremos precisar deles, tá bom? Bom, nossa aula vai ser baseada no livro didático. Quais são as páginas, professor? Aqui as páginas, página 43 a 48. E hoje estaremos falando aí sobre o triângulo, né? Em relação aí às medidas de um triângulo, mais especificamente a área de um triângulo. E eu quero que você acompanhe e utilize aí os conhecimentos que você já obteve durante os anos estudados, né? Por exemplo, vocês aprenderam lá no sexto ano sobre a área de um triângulo, né? Onde vocês estudaram as figuras geométricas planas, correto? E aí vocês aprenderam que a área de um triângulo, né, é dada pela medida da base vezes a altura dividido por 2. Perfeito. Até aí vocês aprenderam, tenho certeza que vocês já aprenderam muito mais sobre o triângulo, né? Isso na geometria espacial, né? E também na geometria agora analítica, você vai estar aplicando esse conhecimento de uma forma mais diferenciada, né? E como é que vai ser, professor, o estudo? Bom, nós vamos começar a fazer o nosso estudo a partir de agora. Só lembrando que essa aprimoração, né, na geometria analítica vai levar você a fazer um vínculo com vários conceitos. Por quê? Porque você vai aplicar aí o conceito de matriz, de determinantes, né? E aí com certeza você também vai aplicar o conceito aí de sistema lineares. Professor, mas como assim? O meu assunto do nada já saiu. Não, gente, nós estamos seguindo aí uma linha de raciocínio, que nós começamos aí com o plano cartesiano, né? Trabalhando as coordenadas, depois das coordenadas nós chegamos no ponto médio, e agora vamos falar aí da área de um triângulo, só que não é a área de qualquer triângulo, tá bom? É a área de um triângulo com dados vértices, tá bom? Então vai ser bem mais fácil a gente entender com uma figura, beleza? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, no caso, nosso tema, né, da aula de hoje é a área de um triângulo. E como vocês podem observar, temos aqui a figura de um triângulo, né? Só de olhar, nós temos aqui como base que esse triângulo, ele é um triângulo. Observem aqui, ó, esse lado aqui ele é menor, esse lado aqui ele é um pouquinho maior e esse lado aqui ele é diferenciado. Então, digamos assim, que ele tenha três medidas diferentes, né? O que nós podemos concluir em relação ao lado desse triângulo? Ele é um triângulo equilátero? Ele é um triângulo isósceles ou ele é um triângulo escaleno? Bom, se as duas medidas aqui elas não são congruentes, nós podemos então, né, fazer a definição que esse triângulo ele é escaleno, correto? Ou seja, as medidas dele são todas diferentes ou desiguais, né? Bom, então partindo desse princípio, como é que é calculado a área de um triângulo? Medida da base vezes a altura dividido por 2. Mas por que, professor, divide por 2? Porque quando você pega um retângulo e divide ele em duas partes, você terá dois triângulos, certo? Então, quando você tem dois triângulos desses aqui, modelo, e junta as partes aqui dele, você vai formar uma figura quadrilátera, ok? Beleza? Tranquilo, né? Vamos falar aqui da definição, né? Na geometria analítica, para calcular a área de um triângulo, é necessário que saibamos as coordenadas de seus três vértices, para que o triângulo possa ser representado em um plano cartesiano. Professor, mas o que é vértice? Vértices são um encontro aí, ó, de dois ou mais semirretas, né? E nesse caso, os vértices aí do triângulo, ele sempre é representado por A, B e C, né? Geralmente a gente vai representar por A, B e C. Bom,
Então observem aqui, ó, como eu falei, ó, temos o vértice aqui em A, o vértice em B e o vértice em C. Lembra que eu falei que essa figura ela está interligada com o plano cartesiano? Pois é, então nós temos aqui, ó, o ponto aqui de vértice XA e YA, né? Que nesse caso aqui é um encontro de duas coordenadas, o ponto B e o ponto C é a mesma coisa. E como é que eu vou calcular, professor, a área desse triângulo? Nós vamos já ver aqui a fórmula que é ideal para fazermos o cálculo, tá bom? Bom, então a área A do triângulo de vértices nos pontos A, x1, B, x2, y2 e C, x3, y3 é dada por, temos uma fórmula, ó, a área, como é que eu vou calcular a área? Está aqui a fórmula, ó, a área é igual a meio, né, vezes o D. O que é esse D, professor? Esse D é um determinante, né? Ele é um determinante aí do nosso sistema, tá bom? E como é que eu vou conseguir fazer isso aqui, professor? Eu não lembro mais sobre determinante. Determinante vocês estudaram na segunda série. Eu tenho certeza que você ainda lembra um pouquinho conceito básico. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz? Numa matriz 2 por 2, eu multiplico a diagonal principal, né, menos a diagonal secundária. Como é que eu faço isso? Por exemplo, digamos aqui que tenhamos aqui uma matriz 2 por 2, esse mais dois números aqui embaixo. Então, diagonal principal seria multiplicar esse número com o que está aqui embaixo e menos, né, diagonal secundária aqui nesse sentido aqui, tá bom? Mas a gente vai explicar nos exemplos. Bom, então fazendo a multiplicação de meio vezes aqui o nosso D, que significa determinante, nós vamos encontrar a área dessa figura, tá bom? Que nesse caso é um triângulo. Bom, então observe aqui a diagonal, aqui nós temos uma matriz, né? Essa matriz é uma matriz 3 por 3, né? Por que ela é 3 por 3, professor? Porque nós temos 3 linhas, ó, e 3 colunas, né? Lembrando que a última coluna é formada aqui por apenas uma unidade. Bom, então esse x1, né? Observem aqui, ó, o x2 e o x3, eles estão ordenados aqui na forma de coluna, né? E quem seria o y1? O y1, o y2 e o y3 seria a segunda coluna. E o 1, né? Aqui como vocês podem ver, está na terceira coluna. Professor, e como é que eu vou fazer aí a verificação em relação à área? Pessoal, para que exista aí essa aplicação de cálculo de área, o determinante tem que ser igual a zero, tá bom? Não esqueçam disso, o determinante tem que ser igual a zero. Bom, então partindo desse princípio, temos aqui uma observação bem importante. Olha aí, ó. A condição de alinhamento de 3 pontos só haverá se o determinante for igual a zero. Então, para que essa matriz, né, ela seja, ou o sistema seja alinhado, eu preciso dizer o seguinte, que o determinante tem que ser igual a zero. Se não for igual a zero, então a matriz não vai estar alinhada. Então, fixando aí a ideia. Matriz alinhada, o determinante igual a zero. Matriz não alinhada, o determinante é diferente de zero, tá bom? Bom, então vamos lá para a nossa parte de exemplos, né? Que com certeza é a parte que você vai entender. Nós temos aqui um exercício que eu vou estar citando aí como exemplo do livro de vocês, do livro didático. Eu quero que você pegue seu livro didático aí, ó, e vá lá para a página de número 47. Lá na página 47, nós temos aí um exercício, né? E eu vou pegar esse exercício para utilizar aí como exemplo. Olha aí, ó. Utilizando a condição de alinhamento de 3 pontos, verifique nos itens a seguir se os pontos A, B e C estão ou não alinhados. Temos a letra A, né? Queremos saber se ele está ou não alinhado. Como é que eu vou montar, professor, aqui essa informação? Bom, nós temos aí o A é igual a menos 2, menos 3, B é igual a 1, 3 e C é igual a 7, 1. O que nós temos aqui de informação? Ó, esse número aqui é o x1, x2, x3, né? y1, y2 e y3, correto? Então nós temos essas informações. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar seguindo esse modelo aqui, ó. Quem será o x1, professor? Quem será o y1? Quem será o x2? Quem será o y2? Quem será o x3? Quem será o y3? E esse 1 aqui? Bom, esse 1 aqui, ó, ele já vai estar na nossa matriz. Só lembrando que a matriz 3 por 3 vai estar interligada com uma outra propriedade que eu não sei se você lembra. Mas se você não lembrar, o professor vai estar lembrando.
que é a regra de Sarrus. Como é que eu aplico a regra de Sarrus, professor? Num determinante. Ó, você vai pegar, ó, você vai multiplicar a diagonal principal aqui, ó, esse número com esse, vai repetir a primeira e a segunda coluna aqui na frente e multiplicar na diagonal somando os números, né? Multiplica e soma. E na diagonal secundária você vai multiplicar também, mas vai subtrair os números aqui. Para você entender isso, eu vou pegar o exemplo para ficar mais fácil, né? Mais prático. Olha aqui, ó. Nós temos a... Vamos montar a matriz. Como é que eu vou montar a matriz, professor? Tá aqui, ó. x1. Quem é o x1? Menos 2. Quem é esse y1? Ó, é o valor aqui, ó, em relação à informação que eu tenho aqui, ó. Menos 2, menos 3, né? Tá aqui, ó. Menos 2, menos 3, tá aqui ele. E 1 repete, né? 1 é da nossa própria propriedade. Aqui vem 1 e 3, ó. 1 e 3, 7 e 1, 7 e 1. E repete 1. Beleza. Eu quero encontrar o determinante. Como é que eu faço para encontrar o determinante? Eu tenho uma matriz 3 por 3, eu tenho que repetir as duas colunas, né? Aqui do lado, ó, as duas colunas. Então eu vou repetir as duas colunas. Tá aqui, ó. Essa coluna e essa coluna eu vou repetir do lado. Automaticamente isso vai acontecer. Por quê? Porque é uma matriz 3 por 3. E quando for 3 por 3, você toda vez vai ter que fazer isso. Ah, professor, e se for uma matriz 2 por 2? Nesse caso aqui, ó, se fosse só esse número, bom, aí fica mais fácil. Multiplica a diagonal principal e subtrai com a diagonal secundária, né, os valores. Então, fazendo a aplicação aqui da regra de Sarrus, ó, menos 2 vezes 3 vai dar quanto? Menos 6, né? Tá aqui, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Mais da fórmula, né? Agora vem esse próximo número aqui, ó. Menos 3 mais 7 vezes 7, porque aqui é 1, né? Menos 3 vezes 7 vai dar 21. Só que ele vai dar 21 negativo, então repete ele aqui. 1 vezes 1 é 1, tá? Aqui repete o mais, né? Só somando. Professor, mas por que apareceu o sinal negativo aqui? Porque vai manter, né? Se tá somando aqui, o sinal negativo vai manter. Beleza. Fizemos aqui a multiplicação. Vou até pegar aqui, fica mais fácil para você entender, né? Deixa eu pegar aqui o nosso... Vou pegar aqui o nosso... Pegando aqui o nosso pincel, né, pra gente verificar, olha como é que vai fazer, ó. Multiplica esse número com esse, certo? Multiplica esse número com esse e multiplica esse número com esse. Isso aí é regra de Sarrus, tá? Multiplica a diagonal principal aqui, ó, dos 3. Bom, tá aqui, ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 3 vezes 7 dá menos 21 e 1 vezes 1 dá 1. Tudo vai somar. Agora vai ficar menos a diagonal secundária. Agora vem a diagonal secundária. Como é que eu vou multiplicar a diagonal secundária? Olha aí, ó. Diagonal secundária aqui, ó. Esse número com esse número com esse e esse número aqui com esse. Diagonal secundária, ó. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 7, 21. Coloca negativo, porque o sinal aqui vai ficar negativo, né? Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então coloca ele também dentro de parênteses, porque é sinal negativo. Menos 3, ó, vezes 1 vai ficar menos 3. Bom, como todos os sinais aqui estão dentro de parênteses, nós temos que tirar dentro do parênteses, correto? Vamos lá fazer aí esse processo. Tirando dentro do parêntese, vamos ter, ó, que menos 6, né? Mais vezes menos é menos, mais 1, menos 21, menos vezes menos é mais, e menos vezes menos é mais. Bom, temos aqui o que, professor? Temos agora só números, né? Então vamos somar. Negativo, somando com negativo deu menos 48 e positivo vai dar 6, né? Então menos 48 mais 6 deu igual a menos 42. Esse valor é o que? É o valor de D, né? Agora eu pergunto, esse D ele foi igual ou diferente de zero? Ele foi diferente de zero, então nós vamos concluir que os pontos A e B e C não estão alinhados, né? Então o ponto A e B e C não estão alinhados. Bom, primeira conclusão é a letra A. Se você não entendeu, não tem problema. Vamos para o segundo exemplo, que aí você vai entender. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui isso aqui rapidão. Ok. Temos a letra B, né? Queremos fazer o mesmo processo, verificar se estão alinhados. O que eu tenho que fazer? Montar primeiro a minha matriz, né? Então vai ficar 1, 1, 4, 2, 7, 3, né? Aqui, ó, nós temos a matriz modelo. E aí nós vamos montar aqui, ó. Observe que aqui fica a ordem, ó. 1, 4 e 7, coluna. 1,
1, 2 e 3 coluna e 1 repete. O que a gente tem que fazer agora aqui, professor, qual é o próximo passo? Repetir as duas colunas aqui, né? Então, repetindo as duas colunas, fizemos isso. E agora, professor, qual é o próximo passo? Multiplicar aqui, ó, na forma de diagonal principal, somando esses valores, né? E depois vai fazer o que, professor? Vai multiplicar na diagonal secundária, ó, subtraindo agora os números, correto? Então faz isso aqui, ó. Beleza, fazendo esse processo, o que a gente vai conseguir, ó, aqui, ó, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 7 é 7 e 4 vezes 3, 12. Só positivo, né? Não tem número negativo, só positivo. Menos, agora da fórmula, né? Aqui, ó, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 1 é 3 e 4 vezes 1 é 4. Tudo negativo. Então, fazendo aqui, ó, a soma dos números, né, positivo com os números negativos, nós vamos encontrar quanto, professor? 21, né, positivo menos 21. Então, o determinante deu igual a zero. Bom, se o determinante deu igual a zero, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que os pontos A, B e C estão alinhados, né? Por que na letra A não foram alinhados? Porque deu o valor diferente de zero, né? Então, o determinante deu igual a zero, são alinhados. Beleza? Tranquilo, né? Agora, nós temos aí, ó, a segunda questão, tá? Segunda questão, nós temos: considere no plano cartesiano os pontos P, K e 2, K0, K-2 e R2, 5. Determine o valor de K para que os três pontos sejam colineares. Bom, como é que eu vou resolver essa questão, professor? Tá aqui, ó. Repete aqui a formação aqui da nossa... Já vou aplicar sem repetir nosso modelo, né? Nesse caso, ó, K0 e 2 está aqui, ó, K0 e 2, né? Depois 2, K-2 e 5 e 1, 1 e 0 tem que ser igual a 0. Perfeito. Feito isso, né? Nós vamos ter aqui, ó, o nosso D, né? Que nesse caso aqui é o nosso determinante. Então vamos repetir a mesma fugiu a palavra aqui do momento. A mesma matriz, né? Determinante aqui dela. E vamos repetir a primeira e a segunda coluna, né? E multiplicar os números aqui na forma de diagonal. A mesma coisa que nós fizemos agora anterior. Só que agora, observe que tem letras, né? E aí, professor? Mesma coisa, ó. K vezes K menos 2 vezes 1 vai ficar aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. E 1 vezes 0 vezes 5 é 0. Mesma coisa na diagonal secundária. Resolvendo essa multiplicação aqui através da distributiva, vamos ter, ó, K ao quadrado menos 2K mais 4 mais 0, beleza. Essa aqui é a equação, né? Vamos eliminar aqui o que tem para eliminar. Temos essa situação. Queremos encontrar o valor de K. Como é que eu vou encontrar o valor de K? Através aí da equação do segundo grau. Resolve pela fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, vamos ter B ao quadrado. Faz aí a substituição, né? Feita a substituição, vamos encontrar aqui o delta 49. Agora vamos determinar o valor de K. K1 e K2, né? Tá aqui a fórmula de Bhaskara. Aí você aplica os valores que você já encontrou aqui, né? B, delta. E você vai encontrar o seguinte: K1, que é a primeira resposta, é 8. E K2 é 1, né? Então a solução é 8 e 1. Né? Então o valor de K aí, nesse caso, é 8 e 1. Temos a terceira questão. Vou até repetir um pouquinho aqui, gente, porque acredito que para não ficar dúvida, né? Nós queríamos encontrar o valor de K. Encontramos o valor de K. O K tem dois valores, né? 8 e 1. Então, nesse caso, o K é formado pela coordenada 8 em X e Y é 1, né? Então, é 8 e 1. Beleza? Tranquilo, né? No plano cartesiano, terceira questão, na mesma página 47, no plano cartesiano, um triângulo diverso no ponto A, 8 e 3, B, 4 e 7, C, 2 e K, tem área igual a 16 unidades de área. Nessa condição, qual é o valor de K? Mesma coisa, queremos encontrar o valor de K, né? Então, repete aqui, ó, forma aqui a nossa matriz, né? Observando aqui o modelo. E depois, repete a primeira e segunda coluna, aplica a regra de Sarrus. E aplicando aqui para encontrar o determinante, vamos encontrar que o determinante é igual a menos K mais 36. Correto? Beleza, queremos encontrar o valor de determinante, né? Tá aqui essa fórmula. Agora, nós vamos encontrar a área, né? Observem que ele deu uma informação. Ele disse que a área é 16 unidades. Então, tá aqui a nossa fórmula da área. E no lugar da área, quanto que vai ser? 16, né? Então, 16 é igual. O resto repete, ó. 1 meio vezes o determinante. Mas quanto foi o determinante, professor? Tá aqui, ó. Menos 4 mais 36. Tá aqui o determinante.
Para outro lado aqui, né, nós vamos ter o seguinte, ó, que 2 vezes 16 é 32, né? E 1 vezes menos k mais 36 dá menos k mais 36, né? Observem que eu multipliquei aqui, ó, 2 vezes 16 deu 32 e 1 vezes esse número aqui repetiu ele aqui. Queremos encontrar o valor de k, vamos lá. Então 32 menos 36, eu trazendo aqui o 36 para o primeiro membro, deixei o menos k aqui no segundo membro. Então 32 menos 36 dá menos 4. Bom, qual é o valor de k? O k é igual a 1. Essa aqui é uma resposta. Como está no módulo, tem duas respostas, uma positiva e outra negativa, se for o caso, né? Então agora, em outro lado, agora como k negativo, né? Então seria 32 é igual a 4k menos 36. Observem que no primeiro exemplo seria menos 4k mais 36, agora ficou 4k menos 36. O sinal trocou, tá bom? Então com isso, o 32 mais 36 é igual a 4k, o k vai ser igual a 17. Então k é igual a 1 ou k é igual a 17. Pessoal, essa parte aqui, ó, vocês já sabem resolver, né? Tenho certeza que vocês já sabem aí, porque isso aqui é equação de primeiro grau. Não dá para ficar passo a passo, porque é uma equação de primeiro grau, eu tenho certeza que você já tem domínio sobre ela. O que eu quero que você aprenda é essa parte aqui, né? De área. Bom, então o k pode ser 1 ou k pode ser 17. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos para a próxima página. Nesse caso, a página 48. Eu quero que você acompanhe aí com o professor. Ou melhor, né? Na página 48, eu vou deixar uma missão para vocês. A missão aí, ó, é para você praticar. Vai ser o livro didático, a página 48. Observe o que o professor está falando. As questões 4 a 8. Professor, mas é muita questão, foi muito rápido, eu não consegui assimilar. Calma, vá bem com calma. Por quê? Porque vocês lembram que hoje nós temos uma atividade, né, para escrever no caderno. Então, o professor vai fazer o seguinte, vai fazer um combinado com você. Vocês vão fazer as questões aí, algumas questões do livro didático, no caderno para substituir aquelas 10 questões que na sexta-feira nós passamos para vocês terceirão. Então você vai fazer a atividade aqui, ó, no livro didático, a 48, somente para resolver no livro, somente a questão número 5. Somente a questão número 5, tá? Então não precisa você se preocupar com as demais para resolver no livro. Você vai resolver elas no caderno, tá? Isso aí é o combinado. E o livro de atividades, só lembrando, pessoal, que essa atividade é da aula de hoje, tá? A atividade que vocês vão fazer no caderno vai ser para a próxima aula. Ou seja, a questão 4, a questão 6, a questão 7, a questão 8 do livro didático, vocês vão me entregar só na quarta-feira, na próxima aula, tá bom? E qual é a questão para me resolver hoje, professor? Eu só quero que você resolva hoje a questão número 5 do livro didático. Somente a questão número 5 do livro didático e a questão 14 e 15 do livro de atividade. Então, nesse caso, você vai ter aí apenas 3 questões para resolver, tá bom? Na aula de matemática de hoje, você vai ter a questão 5 do livro didático e a questão 14 e 15 do livro de atividade. Beleza? Então você já sabe, você vai receber aquela atividade ali, ó, na hora de escrever no caderno, mas você tem que pegar as questões aqui do livro didático e escrever no caderno. Ah, professor, eu posso resolver só no livro? Não, gente. Eu quero que você escreva no caderno, que é para substituir aquela lista que nós enviamos da sexta-feira, né, de 10 questões, tá? Então, como eu vi que tem muitas questões para fazer, eu facilitei essa maneira aí de você ter mais tempo de resolver as questões e entregar no prazo, tá bom? Bom, então, resumindo o que foi a nossa aula de hoje. Deixa eu pegar aqui um resumão para a gente verificar o que a gente explorou hoje no nosso livro didático. Vamos lá, acompanhe aí no livro didático. Só lembrando que você pode escrever isso aqui na agenda, tá? Escreva na agenda, a sua agenda de hoje, essa aqui, as páginas para resolver, questão número 5 do livro didático e a questão 14 e 15 do livro de atividade, né? Beleza? Então, vamos lá para o livro didático, só explorar um pouquinho mais aí. Aqui no livro didático, como vocês podem acompanhar, ó, na página 43, né? Nós temos aqui o conceito, né? E olha aqui a fórmula, o modelo para você seguir, a fórmula aqui da área é meio vezes aqui o nosso determinante, né? Com o determinante está aqui montado, aqui é 1, tá? Só lembrando. E o determinante formado pelas coordenadas do ponto correspondente aos vértices do triângulo com a coluna unitária. A unitária aqui é só 1. Bom, se você acha que
hoje você não conseguiu aprender tudo aí sobre determinante, não se preocupe que nós vamos ter uma outra aula e o professor vai reforçar muito mais aí sobre a ideia de determinante, né? E o que é calculado, professor? É calculado essa área aqui, ó, tá bom? É essa área. Mas vai ter situações que você não vai ter somente triângulo, você vai ter outra figura que a gente vai fazer o estudo e formar triângulos com ela, né? Então, fazendo aí um resumo, nós temos a fórmula de área, essa aqui é a fórmula para calcular a área, tá bom? A área é igual a meio vezes o determinante, ok? Agora vamos explorar um pouquinho mais aí na página 44. Aqui na página 44 ele mostra toda a resolução, como é que chegou, né, na fórmula geral. Observe aí a distribuição, que não precisa eu fazer isso aqui porque é uma leitura complementar, senão a gente vai perder muito tempo, né? Basta eu mostrar para vocês a fórmula geral, certo? A fórmula geral, e aí você consegue desenvolver através da fórmula geral, ok? Vamos aí na página 45. Na página 45, você vai ter aí, ó, mais uma leitura complementar, né? Observe aí a matemática em detalhes, ele explica aqui em relação ao determinante, para você relembrar, né? O processo como é feito aqui, ó, observe como é feito, ó, todo esse processo que eu também já expliquei aqui na aula, tá? Só para você relembrar esse conceito aí e não esquecer, né? Bom, além dessa leitura complementar, você vai explorar um pouco mais na página 46 já alguns exemplos, né? Observem aí, ó, como é feito o exemplo, né? E depois temos o segundo modo também que poderá ser feito. E aqui temos o cálculo. Bom, aqui nós temos um exemplo, né? Qual a explicação para esse resultado ser igual a zero? Bom, a explicação aqui para esse resultado, né, desse determinante ser igual a zero é bem simples. Qual a explicação, professor? Como os resultados não estão alinhados, né, então o nosso A ele vai ser igual a zero, correto? Então os três pontos eles estão alinhados, né, e eles não formam um triângulo, tá bom? Então a resposta aqui correta, ideal para essa explicação, né? Os três pontos estão alinhados e, portanto, não formam um triângulo, tá? Porque não tem como formar um triângulo com três pontos alinhados, tá bom? Então essa é a explicação aqui para esse exemplo, tá? Aí nós vamos para a próxima página, 47. Aqui na página 47 pede para nós representar esses pontos no plano cartesiano, né? Então o que vai ser feito aqui? Você vai desenhar aqui o plano cartesiano, né? O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, e marcar os pontos. Quais são os pontos, professor? Bom, os pontos aí, ó, que nós temos, deixa eu só confirmar aqui. Os pontos que nós temos aí é 0 e 2, né? 4 e 4 e 8 e 6. Então você vai marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Você vai fazer um desenho aí, tá? De 0 e 2, 4 e 4 e 8 e 6, tá? E aí você vai fazer o esboço de como que seria essa reta, né? Que nesse caso aí é uma reta, tá bom? Então não esqueçam disso, tá? Então para ajudar você a entender aqui, ó, deixa eu pegar aqui e fazer um esboço, né? Olha só. Nós teríamos aqui no caso o plano cartesiano, eixo de x e eixo de y, vamos colocar assim, né? Vamos marcar só um ponto. O ponto A é 0 e 2. Então ponto A, 0 em x, né? 0 em x e 2 em y. Tá bem aqui o ponto A. Bem aqui nós temos o ponto A. Deixa eu marcar aqui com a canetinha, né? Não sei se está dando para aparecer para vocês. Vamos lá verificar aqui uma outra cor. Ponto A aqui então 0 e 2, está bem aqui o ponto A. Não está aparecendo, gente. Enfim, mas bem aqui temos o ponto A, certo? E você vai marcar o próximo ponto. 4 e 4, ó. 4 em x, então temos 1, 2, 3, 4 em x. E 4 em y. 1, 2, 3, 4. Então 4 e 4 está bem aqui, ó. Esse aqui é o ponto B, certo? E aí temos o próximo ponto, 8 e 6. 8, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 6 em y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais em cima, né? E aí você vai marcar 8 e 6 e aí você vai traçar a reta.
tá bom? Essa é a ideia de como você vai ter que fazer aí essa figura. Você vai fazer no livro didático, é bem simples para você fazer, tá bom? Bom, por hoje é só, pessoal. Nós vamos estar nos despedindo por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e façam atividade. Tchau, tchau.